Eu gravei o meu testemunho e fiz um reel sobre isso. Só que alguém comentou, o medo é uma opção. Mas eu gostaria de discordar nesse vídeo fortemente e você vai entender por que eu estou a falar disso. Sabe, a pessoa escreveu, o medo é uma opção e deu uma boa justificativa. Mas só que nós temos que entender antes de tudo que de qual medo se trata, qual é esse medo que estamos a falar aqui. Não sei se você já reparou. Não sei se você já prestou atenção, o ser humano é um ser tricotômico. O que eu quero dizer? O ser humano se divide em três partes, que são corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito, e nós temos corpo e nós temos uma alma. Por que eu falo isso? O medo, ele não se manifesta simplesmente como você imagina. Mas espera aí, eu vou te explicar tudo. Antes de mais nada, deixa seu like e se inscreva no canal. Ei, gente, tem muitas pessoas que costumam assistir esse canal, mas nem sequer colocam um like. Enfim, eu não estou a fazer isso aqui por causa de like, mas se isso está te ajudando de alguma forma, coloca um like aí, se inscreva, para que mais pessoas consigam ver esse vídeo e quem sabe, de alguma forma você pode ajudar alguém que está a passar por uma necessidade. Vamos ao vídeo? Por que eu falo que o medo não é isso que você imagina? Porque não sei se você já olhou, eu estava a falar aqui que nós somos um ser tricotômico, nós estamos divididos em corpo, alma e espírito, ou seja, nós temos um espírito. E o espírito, ele é que faz conexão diretamente com o mundo espiritual, ou seja, é lá onde nós conversamos com Deus, é a partir do nosso espírito onde nós temos experiências com Deus, temos mais contato com o mundo sobrenatural. Enquanto que a nossa alma é a parte das nossas emoções, ou seja, você é um espírito que tem uma alma que está dentro de um corpo. Por que eu estou a dizer assim? Da mesma forma que existem essas três coisas, o medo também ele é dividido nessas três vertentes. O medo pode ser físico, o medo pode ser almático ou o medo pode ser espiritual, ou seja, nas três esferas. E por que eu digo que alguns medos eles não são opcionais? Discordando com o comentário que eu recebi, eu quero dizer que o medo não é opcional. Depende muito de como esse medo está a acontecer. O medo não é opcional, principalmente se ele for almático, se ele vier das emoções. Ele não é um medo opcional, é algo que foi construído durante muito tempo. E se falamos do medo físico, aqui eu vou defini-lo como aquele medo que vem de coisas exteriores, mas ele vem através de coisas de fora. E coisas de fora estou falando no campo físico mesmo, aqui na Terra. Por exemplo, eu quero que você imagine, estás a andar dentro de uma rua, numa cidade em que você não conhece. De repente encontras homens que são assaltantes, começam a querer te assaltar. Vêm com arma a apontar para sua cabeça ou alguma coisa parecida, ou a te ameaçarem de algo. Isso é definido como um medo físico, ou seja, um medo exterior das pessoas que nós podemos ver com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Mas também, para além deste medo físico, existe um medo almático, ou seja, o medo almático ele acontece na nossa vida através de situações do passado, ou seja, nos tempos em que os bloqueios eles são formados. Não sei se você sabia, mas 90% dos bloqueios que o homem tem são bloqueios paternos. O que acontece na prática é o seguinte: o período dos 0 aos 7 anos é o tempo em que os bloqueios são instalados. É o período em que o homem ele é formado em termos de crença, em termos de conhecimento, em termos de entendimento de como as coisas funcionam. Você também percebe que é o tempo em que a criança começa a gatinhar, começa a falar, começa a entender, começa a demonstrar suas emoções, seus sentimentos a partir dessa idade. Falando do medo almático, é o medo que atua a partir das emoções, a partir de crenças instaladas. Por exemplo, quando você era criança, diziam para ti: ei, respeita os mais velhos, respeita os mais velhos, ouviu? Respeita os mais velhos. Sempre te falavam isso e você acabou crescendo com uma crença que tu achas que é respeito, mas na verdade isso não é respeito. Você acaba se rebaixando, você acaba aceitando coisas que não eram para aceitar, porque simplesmente te instalaram essa crença de tu tens que respeitar o mais velho. Respeitar o mais velho talvez na sua cabeça signifique que eu tenho que obedecer em tudo que os mais velhos me dizem. Mas eu não estou a dizer aqui para você desobedecer. Eu não estou a dizer para você desobedecer às pessoas mais velhas. Mas a única coisa que eu estou a tentar dizer aqui é que existe o medo e existe o respeito. O respeito é não passar aí dos limites, enquanto que o medo já é a questão de tu não conseguires encarar. Existem esses três medos.
primeiro já disse, é o medo físico que acontece muitas das vezes no presente, ou seja, em situações do dia a dia. O segundo é o medo almático, ou seja, ele acontece através de crenças criadas em nós no passado. O terceiro, ele é o mais terrível, porque mesmo a ciência ela tem dificuldade em descobrir coisas sobre isso, porque estamos a falar de um medo que não é visível, um medo que não é palpável com nossos olhos, mas estamos a falar de um medo que foge ao nosso entendimento. Daniel, que tipo de medo é esse que você está falando? Talvez você já comece, eu até já estou arrepiado, não sei se você consegue ver, mas estou arrepiado só de pensar nesse medo. Existe sim um medo capaz de mudar as coisas. E esse medo é o medo espiritual, ou seja, você começa a ter medo simplesmente, mas você não entende por que você tem medo. Você começa a chegar em certos ambientes e você sente um arrepio de, sabe, alguma coisa não está bem. Às vezes uma energia, você sente algo que, não, sabe, só de você conversar com certas pessoas, você começa a sentir isso. Às vezes é um medo espiritual. Às vezes é um medo espiritual. Às vezes você entra num ambiente, você começa a sentir dores, começa a sentir, sabe que alguma coisa aqui não está bem. É um medo espiritual a se manifestar na sua vida. Esse tipo de medo, ele muitas das vezes acontece quando na nossa vida existem problemas espirituais, ou seja, demônios que tentam atuar na tua vida, pessoas, vocês podem começar a achar estranho que, enfim, esse canal era de desenvolvimento, ainda é de desenvolvimento pessoal, mas eu não gosto de, sei lá, esconder, são as coisas que me apareceu no coração, estava a tomar banho, e tudo isso aqui eu não preparei, não gravei roteiro nem nada, mas simplesmente estou a derramar aquilo que, sabe, está a vir aqui em mim. Eu não sei de onde está a sair, mas eu creio que Deus ele quer dizer alguma coisa, mas estou a dizer apenas aquilo que acredito que seja Deus querendo falar contigo. Existe esse medo espiritual que é causado por demônios, não é? Quando eles tentam influenciar a sua vida, e Satanás ele tenta usar o medo para amedrontar as pessoas. Por isso que mesmo a palavra do Senhor, ela diz que Deus já nos deu o espírito do medo, ou seja, existem sim espíritos que atuam a partir de medo. Existem sim poderes das trevas que atuam a partir de medo, mas é importante que não tenhas medo. O que eu contava naquele testemunho, eu não sei se você já assistiu, mas se ainda não assististe o testemunho, está aqui no link abaixo, depois vais ver. Eu não sei se você já experienciou isso, mas talvez seja isso que esteja a acontecer com você, ok? Talvez você esteja a enfrentar esse medo espiritual, talvez é um medo almático, talvez é um medo físico, mas o que eu quero te dizer, você vai vencer através da exposição, ou seja, você vai se expor mais, você vai se apresentar mais, você vai se colocar disponível. E para vencer o segundo tipo de medo, que é almático, você deve começar a aprender a arte da ressignificação. O que é isso, a arte da ressignificação? Um dia eu vou fazer vídeo sobre isso. Quando acontece algo com você que poderia mudar a sua história para o pior, mas você olha para aquela história e você diz, isso significa isso. Se, por exemplo, alguém te insulta, ressignificar na prática seria você olhar para aquela situação e dizer, tá tudo bem, eu perdoo essa pessoa, tá bem, ela me bateu sim, mas eu mudo o significado. E você pode dizer assim, só porque ela me bateu naquele dia, eu me tornei alguém mais forte. Alguém mais forte, por isso eu posso aguentar coisas que podem vir. O terceiro tipo de medo, que é mais profundo para que você vença ele, é simplesmente você fazer uma coisa. Você vai ter que procurar Jesus Cristo, ou seja, você tem que procurar entregar a sua vida a Cristo, entregar tudo que você tem, tudo que você é, para Cristo. Procure pessoas que podem te ajudar, talvez uma igreja bíblica que fala dos princípios do reino, igreja mesmo que tu sabes, e Deus vai te ajudar a identificar uma igreja boa para ti, sabe? Encontre esses lugares e vá apenas, e você comece a buscar ter relacionamento com Deus. Somente assim que esses tipos de medo podem ir. E esse vídeo acabou ficando muito longo, mas eu que apareceu, eu estava a tomar banho, eu decidi não, eu tenho que fazer esse vídeo. Por isso que eu vou terminar esse vídeo com uma oração pequenina. É uma coisa que eu nunca, praticamente poucas vezes já fiz isso, talvez só fiz uma vez, não sei se cheguei de postar, também não sei se essa parte for postar, mas ok. Vou fazer uma oração e que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa vencer qualquer que seja o tipo de medo, principalmente o espiritual, que Ele possa te dar sabedoria, possa te dar capacidade
para viver, capacidade para romper esse medo, capacidade para você atingir novos horizontes, capacidades para você viver coisas diferentes. Que o Senhor Jesus possa iluminar os teus olhos, que Ele possa abençoar a tua vida, que Ele possa abrir os teus olhos para que você consiga vencer e que você possa ser cheio da autoridade de Jesus Cristo, para que você possa viver uma nova história. É só isso, pessoal, e espero que tenhas gostado do vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva aí, habilite o seu sininho, deixe o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir esse vídeo. E é isso, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo. Yes.